Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui hoje para fazer um devocional com os irmãos chamado Você é a Imagem de Deus. Quem escreveu esse texto foi a irmã Auriesra Moraes para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. O que eu vou fazer? Vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, é isso. O nosso texto base de hoje é Romanos capítulo 8, versículos 18 ao 29. E diz assim, tá falando sobre a glória futura. Considero, isso é o irmão Paulo que está falando para os romanos, né? Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente libertada da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme, como em dores de parto, e nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela, mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo segundo a vontade de Deus. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem pelo bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Amém? Bem, vamos pedir ao Senhor que abençoe o nosso devocional. Senhor Jesus, nós lemos a Tua palavra e agora pedimos que Tu nos abençoes, que possamos realmente entender aquilo que Tu queres colocar em nosso coração, para que nós possamos colocar em prática. Obrigada por tudo, perdoa os nossos pecados, que possamos nos tornar cada vez melhores em Ti. Em Teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Meus irmãos, então o nosso texto aqui, que a irmã Auriesra escreveu, chama-se Você é a Imagem de Deus, e ela escolheu o versículo 29 para ser o versículo de referência. E diz assim, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O texto começa dizendo que nós fomos criados por Deus. E o projeto de Deus, quando nos criou, era a sua glória e a sua exaltação. E nós podemos glorificar e exaltar a Deus por muitos meios, não é verdade? Mas o nosso objetivo maior para que o Senhor nos criou foi isso, para a sua glória e a exaltação do Senhor. Então, nesse texto que a gente acabou de ler, dá para ter uma ideia, uma vaga ideia do objetivo de Deus para a criação humana. Isso não é pouca coisa, né, irmãos? Então, primeiro, ele nos criou a sua imagem e semelhança. Depois de pecar, essa imagem foi corrompida. A gente vê lá em Gênesis 3, versículo 6, quando a irmã Eva lá pisou na bola, né? Então, quando a mulher que viu que a árvore parecia agradável ao paladar, quer dizer, a serpente veio, tentou a mulher Eva, ela então viu aquela árvore, pareceu que estava boa. Então, o capítulo 3 de Gênesis vai referir o relato da queda do homem. Foi lá que nós começamos a cair no pecado. Foi dali para frente veio a perdição. Se não fosse por Jesus, estaríamos perdidos até hoje. Se eu fosse você, eu leria Gênesis 3. Mas no versículo 6 está assim, ó.
Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela de se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. E aí vai, né? Então, o que acontece? Eles pecaram, né? Então, a imagem de Deus, a imagem que o Senhor criou semelhantemente a ele, acabou sendo corrompida por causa deste pecado, pelo pecado da desobediência. Então, o problema não era comer o fruto, mas desobedecer aquilo que o Senhor falou para não fazer. Mas, graças a Deus, né, que o Senhor, ele tem misericórdia de nós, e o objetivo dele foi o quê? Restaurar a sua imagem e semelhança e nos conformar agora novamente com a imagem dele através de quem? De Jesus Cristo. Então, presta atenção. Então, não é uma questão de religião. Não é uma questão de ser católico, de ser crente, de ser de qualquer religião. Não. A questão é que nós, os homens, perdemos a salvação lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram. Eles desobedeceram e, por causa dele, o pecado entrou no mundo. Então, agora, para que nós possamos ser resgatados, para que possamos ter a vida eterna, para que possamos ter novamente o privilégio de ser imagem e semelhança de Deus, é só através de Jesus. Então, não é aquilo que você faz, é aquilo que Jesus Cristo fez. Coloque isso na sua cabeça. É lógico que você não vai ser um cristão destrambelhado, fazendo o que quer, pouco se importando com a palavra, com a oração, com aquilo que o Senhor tem para você. Mas nunca pense que você é a última bolacha do pacote e que você pode ser tão bom, tão solidário, tão legal, que o Senhor vai lhe dar salvação. Então, guarda isso na sua mente. Não é pelo que você faz, é pelo que Cristo fez. Então, sim, nós temos que confessar os nossos pecados, porque Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda injustiça, através de quem? De Jesus Cristo. Então, a vontade de Deus é que a gente seja como Jesus, que nós possamos ser o espelho de Jesus. E nós simplesmente devemos nos submeter a Ele e fazer a nossa parte nesse processo. Então, o Senhor já fez a parte dele, foi lá, viveu, pregou, morreu na cruz, ressurgiu, está disposto a ouvir quando você fala com a sua boca, Jesus, eu creio no seu sacrifício. Então, nós temos que fazer a nossa parte nesse processo. Então, passamos a viver não mais do jeito que a gente quer, bagunçado, do jeito que a gente quer, da forma que a gente quer, nada disso. Mas a gente passa a viver da forma que o Senhor quer para nós. Então, a partir daí, submissos ao Senhor, a gente pode desfrutar das suas bênçãos e nos tornar cada vez mais semelhantes a Jesus. Então, não é um processo. Não é uma coisa que acontece de repente, é um processo. De glória em glória, de dia em dia, de momento em momento, nós vamos sendo aperfeiçoados. Mas temos que estar firme e olhando para o foco. Então, em Cristo, a gente tem a imagem de Deus restaurada em nós. Glória a Deus por isso, né? Então, aquela imagem rasurada pelo pecado, que ficou sujinha, ficou bagunçada mesmo, por causa de Jesus agora ela foi restaurada, né? Se tornou imaculada e fiel. Então, por causa disso, a gente tem que deixar o pecado e correr para Jesus Cristo. Por mais que pareça lento, né? Puxa vida, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Por mais que isso seja lento, ele está acontecendo. A gente só não pode deixar de seguir para o alvo, como está lá em 1 João 3:2. Eu vou ler o 2 e o 3. Então, diz assim, ó. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus. Olha que bacana, né, gente? Fomos adotados. Mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isso. Quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo, purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Amém? Então é isso, a gente não pode deixar de correr para o alvo. Então, nós nos transformaremos a cada dia, só vamos saber no dia final. Então, a gente está sendo transformado, é um processo. Então, que a gente possa crer na obra que somente o Espírito Santo pode fazer em nós, que nós possamos crer
que apesar de todos os nossos delitos, de todas as nossas falhas, se nós crermos em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, Ele pode transformar a nossa vida. Então a gente não pode viver como se, Deus nem está olhando para nós, a gente tá tão acostumado a ler a palavra que nem leva nada a sério, né? Pega lá um versículo, né? Aqueles versículos do Facebook, né? Taca lá um versículo e tá bom demais. Já li a Bíblia hoje. Põe no outro versículo, vai lá, tá bom demais. Então não pode ser assim. Porque Deus nos ouve. Sempre que nós queremos nos tornar pessoas melhores em Jesus, Ele nos atende. Ele sempre sabe das nossas necessidades. E Ele não desistiu de nós. Eu vou contar aqui uma historinha que eu ouvi hoje, que eu achei tão bacana, que me lembrou de como o Senhor cuida de nós, né? Quando nós realmente estamos preocupados com nos transformarmos a cada dia. Então, um determinado pastor, ele entrou, estava num evento, ele entrou no banheiro para lavar as mãos e tal, e lá ele viu um homem sentado no meio dos baldes, triste, triste, triste. Aí esse pastor pegou e se sentiu tocado. Pegou a melhor nota que ele tinha no bolso, a maior nota, e faltavam 3 dias para o Natal, né? E ele pegou e falou, olha, meu irmão, eu senti aqui da parte de Jesus Cristo que eu tenho que te dar um abraço, eu vou lhe dar aqui essa oferta, né? Para que o senhor possa pelo menos comprar um frango no Natal para comer com a sua família. E aquele homem começou a chorar, ficou tão grato. E ele disse, você não vai acreditar, eu estava aqui orando, pensando, poxa vida, né? Eu tenho feito tudo para me tornar uma pessoa semelhante a Cristo. Eu sou uma pessoa que fui criada à imagem semelhante de Deus. Por que eu estou nessa situação? Eu trabalhei tanto o ano todo e eu falando para Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Tá quase chegando o Natal e eu não tenho R$1 para comprar um frango para comer com a minha família. Então, assim, irmãos, eu creio que no tempo oportuno, Deus sempre vai nos ouvir. O nosso dever é continuar deixando que Ele nos transforme, conversando com o Pai, lendo a sua palavra, estudando, para quê? Para que nós possamos exultar e glorificar ao nome do Senhor com a nossa vida. Amém? Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando, aqui em 2021, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.